voltamos à entrevista com a doutora em Educação, Maria Renata Prado, falando um pouco para a gente sobre o ensino fundamental, fazendo algumas comparações do ensino fundamental no Brasil e na França, até para a gente utilizar isso como uma referência interessante para a evolução do ensino aqui no Brasil, né? Renata, você colocava a questão você falou lousa, falta isso. Como é a questão da evolução tecnológica hoje, né? Dos computadores, dos telefones celulares adaptados com a internet, e fazer esse ensino em sala de aula. Ainda existe a importância do quadro negro? Como que isso é trabalhado, por exemplo, na França? Essa coisa do quadro branco hoje, né, da lousa branca, ainda existe na França, né? É um sistema tradicional, mas é um sistema tradicional que pensa o sistema atual, né? Que pensa o uso dessas tecnologias, que pensa que o aluno se interessa muito mais em estar trabalhando num computador, no telefone, em algum instrumento tecnológico, do que ficar observando o professor dando aula e sem atividade. É como se fosse para eles uma atividade lúdica, mas na qual eles estivessem aprendendo. E isso é o que a tecnologia favorece para a gente. Não precisa ser aquela aprendizagem maçante, onde o professor só fala e o aluno só escuta. A tecnologia proporciona essa aprendizagem lúdica, mas continua sendo aprendizagem. E é isso que eu acho que a gente tem que aprender. Na França se usa bastante essa tecnologia, bastante no sentido dessa aprendizagem voltada ao que a gente estava falando no primeiro bloco, né, dessa aprendizagem significativa. Hoje o que é significativo para o aluno é aquilo que ele está usando no dia a dia, né? Sim. Muitas vezes se trabalha também até com o Facebook na sala de aula, né? A questão de construir projetos. Vamos construir um projeto no seu computador, de alguma coisa, de um robô, vamos elaborar um projeto, como é que eu faço para plantar, na questão da educação infantil, como é que eu faço para plantar aquela flor que eu gostei, que minha mãe planta. Então vamos fazer um projeto para que isso aconteça. Então o que eles chamam na França de socle commun, eu não sei traduzir em português, mas é como se fossem competências que perpassam os níveis de educação. E isso é uma coisa importante para a questão da evasão escolar. Na França, muita dessa evasão escolar acontece entre uma etapa e outra, entre Sim. a educação infantil e a fundamental. Isso daí que você colocou de uma outra forma seria respeitar as características individuais daquele aluno. Saber trabalhar isso dentro de uma sala de aula que tem e essa questão completamente heterogêneas. Né? Essa questão é uma questão fundamental, porque em todos os relatórios, em todos os artigos sobre evasão escolar, uma das coisas mais importantes, tanto na França como nos países como a Alemanha, onde tem índices muito baixos de evasão escolar, como na Finlândia, a questão fundamental é essa questão da personalização, de um trabalho individual, de conhecer o aluno. A gente tem essa possibilidade na França porque as salas de aula têm muito menos alunos do que no Brasil. E a gente tem, além do professor, a figura na educação infantil, que eu conheço mais, da ATSEM, né, que seria um agente territorial de acompanhamento dessas crianças, um acompanhamento, né, quando a gente estava falando antes de transbordamento da escola, é isso que a França não deixa acontecer. O professor está ali para transmitir a aprendizagem. E a ATSEM, que seria essa outra pessoa formada, mais especializada nas questões de comportamento, de higiene das crianças, está ali mais nessas questões. Então, o professor não se ocupa da disciplina, não se ocupa das questões de higiene, não se ocupa das questões, às vezes a criança chora. Lógico que ela está ali para auxiliar até essa outra pessoa, mas ela não se ocupa disso, ela se ocupa da aprendizagem.
E esse é um foco importante também disso. Sim, é uma das coisas que eu percebo, por exemplo, do ensino no Brasil mesmo, no passado, o professor ele tinha uma autoridade em sala de aula muito maior do que tem hoje, né? Até por conta dessa ideia de que deve haver mais liberdade, um direito muito grande para os alunos, mas não o mesmo para os professores, né? Quer dizer, o mesmo tipo de tratamento. Então, até eu vejo assim uma forma desrespeitosa, além das agressões, já houve casos, né, de assassinato de professores por alunos em escola pública aqui na Grande Vitória, mais de um, né? Então, como que é esse processo lá? Quer dizer, muitas vezes as pessoas colocam isso como se fosse uma modernidade, o aluno chegar e bater papo com o professor e ter um tratamento de igual para igual, sem um pouco de respeito. Quer dizer, uma coisa é ele questionar, outra coisa é ele respeitar a presença do mestre. Isso eu vejo muito, que essa questão, principalmente nos cursos de pedagogia, as meninas, né, porque a maioria são meninas, sofrem bastante dessa questão da desvalorização do magistério. Né? Até numa mesma faculdade onde tem cursos de direito, curso de administração, o curso de pedagogia é desvalorizado. É como se fosse uma faculdade fácil, a gente sabe que não é, né? Na realidade não é. Então existe essa questão da desvalorização. Isso em função até pelo próprio salário, né? Exatamente. O salário dos professores na França é razoável? O salário dos professores na França começa com 2.000 euros, que é um salário, 1.500, 2.000 euros, que é um salário muito bom na França. A questão da França é que a gente não tem um desnível muito grande entre os salários. Então, a maioria da população ganha entre 2.000 euros, 2.500 euros, 3.000 euros. Então, a gente não tem essa questão de um salário muito baixo, um salário muito alto. Né? Os garis, por exemplo, ganham 1.200 euros, 1.500 euros. Então, a gente não tem esse desnível muito grande. E é uma das questões também da não desvalorização do magistério, passa por isso também, né? Se eu tenho um salário que é muito baixo, né, para que eu vou dar aula, me formar como professor, se eu ganho mais fazendo outra coisa? Também é uma questão. Uma outra questão é também a questão que eu não posso deixar de mencionar, da formação. Né? Assim, quanto mais bem formada eu sou, mais valorizado eu sou. Né? Mais eu mostro isso para o aluno. Se eu mesma, às vezes acontece de eu ouvir professores que eles mesmos desvalorizam aquilo que eles estão fazendo. Né? E desvalorizam também o aluno que está aprendendo com ele. Eu ouço muitas vezes os professores falarem de alunos que vão ser assim para sempre, aquela coisa, né? Parece, né? Que não tem jeito, que... Uma visão meio derrotista, né? Derrotista. Então, isso questiona a função dele ali. Se o aluno vai ser assim para sempre, e se ele não tem jeito, qual é uma função ali? Eu não estou ali para nada. Sim. E aí isso causa também, a gente conhece, em psicologia, em pedagogia, a gente conhece a questão do efeito Pigmaleão. Quanto mais falam que eu sou ruim, que eu não posso, que eu não consigo, mais eu vou acreditar nisso. Sim. E acaba também isso causando violência, isso acaba... Lógico que tem outras causas, tem causas familiares, tem causas sociais, mas existe também esse processo dentro da sala de aula. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já para o último bloco da nossa entrevista. Fique conosco.